Os anos 70 foram anos tensos no Brasil. A classe média descontente com o regime autoritário, os operários descontentes com o crescimento que não lhes favorecia economicamente. É nesse contexto que o movimento sindical retoma a sua construção e o movimento sindical bancário inicia um processo de retomada dos sindicatos para a mão dos trabalhadores através dos sindicatos bancários de São Paulo. Gushiken consegue, nesse período, ser o catalisador entre a retomada do movimento operário, compreender os anseios da classe média, onde estão os bancários localizados, como trabalhadores assalariados, e também trazer para o seio do movimento sindical uma nova geração de estudantes de direito que se constituirão no futuro com uma nova geração de advogados trabalhistas. Por isso, a homenagem de Crivelli Advogados associados ao Gushiken, que é a síntese de todo esse processo que constituiu o movimento sindical contemporâneo. Gushiken é uma referência de líder, né, de luta, de compromisso. O que mais instigava você a pensar, propunha coisas novas, saía do lugar comum. O Gushi era uma das pessoas que mais sabia ouvir que eu conheci. Ele tinha uma fé muito grande. Ele era do diálogo. Ele era, inclusive, com os adversários, tinha uma relação de respeito. Eu trabalhava no Banco do Brasil e aí eu comecei a ver uns panfletos, umas coisas assim na época da ditadura, uma coisa assim, eu ficava espantada. Como que as pessoas têm coragem de falar isso, né? Chamar para greve, um boletim mesmo falando, criticando os bancos, criticando, pedindo aumento de salário. Eu não consegui, tinha acabado de entrar no banco, fazia um ano, eu acho. Então me espantava de ver na época da ditadura. Quem será que tinha coragem de falar daquele jeito? Aí me chamaram, eu comecei a conversar com um, com o outro, me falaram, vamos lá, que é a oposição sindical. E eu comecei a ir. E lá, aí eu vi um japonês, eu lembro direitinho que na assembleia ali da Casa de Portugal, eu estava ali sentada na assembleia e daí eu vi as pessoas falarem, agora vai falar aquele senhor japonês. Ele era jovem, não tinha nem 30 anos, mas então as pessoas já... A classe trabalhadora ela está avançando, independente da ação do governo, nada fazia com que o pessoal parasse a atividade. O movimento ia continuando. E o Brasil, durante um bom tempo, de 78 para frente, era um Brasil que tinha greves, explodiam greves no Brasil inteiro. Que, aliás, foi um dos motivos, uma das razões que permitiu depois que houvesse campanha pelas diretas e tudo. As pessoas às vezes não atribuem muita importância ao movimento sindical. O movimento sindical, ele na verdade, é ele que oferece, né, para a elite da classe média, dos partidos, etc., a convicção de que tinham espaços para derrubar a ditadura. E um dia chamaram o Gushiken para fazer uma palestra, uma análise de conjuntura na diretoria do sindicato. Eu já achei que ele fosse lá chamar todo mundo à responsabilidade, né? Eu achei que ele fosse lá e falei, nossa, o que o Gushiken vai dizer para a gente aqui? Ele realizou tantas coisas. Ele liderou a maior greve da história dos bancários, né, de 85, que foi um marco na história dos trabalhadores bancários e nos trabalhadores do Brasil inteiro. Eu acho que ele vai chegar aqui e vai questionar a nossa incapacidade hoje de fazer uma greve do jeito que ele fez em 85, do enfrentamento que ele construiu. Eu sei que eu fui para a reunião achando que a gente ia tomar o famoso pito, né? O Gushiken foi de uma delicadeza e o Gushiken foi de uma sinceridade e ele foi ali com um papel de dirigente para levantar o ânimo, para deixar a gente com mais vontade de continuar militando e para reconhecer o nosso trabalho. E ele falava assim, na minha época que fui dirigente sindical era muito mais fácil do que para vocês. Eu não acredito numa coisa dessa. Porque na minha geração era uma geração para derrubar a ditadura, carcomida já pelo tempo. Era um momento de expansão, da vontade de participação, da reabertura política, da queda da ditadura. E eu acho que é uma das pessoas que mais compreendeu, que pôde falar e pôde compreender
as diferenças entre o tempo dele e o nosso tempo, como algo que não é algo comparável, porque não é a mesma realidade, entendeu? Mas que as lutas são tocadas com muita seriedade. E essa seriedade, esse compromisso todo vem da geração dele. Teve uma assembleia na igreja, no pátio do Colégio São Bento, onde estavam os bancários sentados, cheio de bancários, e como não tinha como você ficar muito tempo na porta do banco, a polícia estava lá, o militante chamado Sérgio, que hoje até faleceu, ele inventou a tese do piquete relâmpago. Eu falei, piquete relâmpago? Como assim? Piquete é o piquete, você fica lá e segurando todo mundo, era piquete relâmpago. Então, o pessoal saiu fazer o piquete relâmpago. E, de repente, começou a estourar bomba para tudo quanto é lado, bomba direto, e começou a entrar o comandante da PM dentro da Assembleia, e eu estava com o Rissá, né? Eu falei, para nossos chefes bancários, está entrando aqui o representante da Polícia Militar, a gente pede que vocês sentem no chão, e a gente vai dialogar com ele. Então o policial ficou até meio sem jeito, né? Eu disse, o comandante, o senhor deseja fazer uso da palavra, quer falar alguma coisa? Uma coisa mais engraçada do mundo, ele não esperava aquela reação minha, né? Eu dei para ele, muito obrigado, mas a greve é ilegal, vocês não podem fazer greve, não sei o quê. E tá bom, papá. Então, sai daí. A gente saiu, mas de novo na rua, fazendo os piquetes relâmpagos. O Lucas Busato foi preso, muita gente foi presa naquela atividade. Hoje eu lembro desses gestos que a gente tinha, eu morro de rir, porque era uma coisa inusitada, totalmente maluca que a gente fazia, né? Mas, e a gente gozava de uma respeitabilidade da categoria. Apesar disso tudo, o fato é que o centro da atividade sindical sempre foi uma atividade combativa, né, elucidadora, né, as pessoas não temiam, né, a polícia. Vejo um guerreiro lutando pela sua sobrevivência, que jamais abriu mão de princípios, né, mas que tinha uma visão fenomenal do que era a correlação de forças, por onde avançar sem perder a dignidade, mas ao mesmo tempo fazendo as concessões que teriam que ser feitas, porque a partir do momento que essa geração decide que tem que ir para o poder, né, sabia, né, que aquele projeto inicial não ia ser. Então, ou essa geração exercia o poder com um projeto mais acanhado, né, menos ousado do que era o projeto inicial, ou não exerceria o poder. Eu estou em casa em Indaiatuba me recuperando. Fraco, imagina uma cirurgia que eu perdi 28 quilos, né? Muito fraco. Aí um dia aparece a Ediceu para conversar comigo. E eu ávido para conversar, e comecei a conversar muito de política, sem parar, né? Aí um dia eu recebi um telefonema do Lula. E eu sei que o Zé foi em casa a pedido do Lula. Ver como é que está o Chiquem lá. Aí o Lula me liga e fala, Chiquem, eu preciso ser para a campanha. Eu falei, é impossível, Lula. Não tem condições físicas. E tem uma empresa aqui, né? Ele falou, não, você fica 2 dias na campanha, te arranja até enfermeira se precisar, fica pertinho do comitê. 2 dias. Eu olhei e falei, 2 dias, né? Tudo bem. Aí eu fui, nunca mais voltei para Indaiatuba. Quem via o enfrentamento e os problemas brasileiros dentro do contexto de uma governabilidade internacional, de instituições democráticas, e ele era, por natureza, por essência, um democrata radical no sentido da diversidade, da tolerância, da pluralidade, da solidariedade, da bondade na relação humana e pessoal, que se misturava com a política. A política é uma mistura de sangue e poesia. Com o Chiquem, eu conheci mais a poesia do que o sangue, apesar dos sofrimentos e das dores que nós convivemos conjuntamente, nas derrotas do PT, nas vitórias do PT e principalmente na ação penal 470. A arma dele era o afeto. O componente marcante dele era o afeto, né?
Então, além dessa coisa holística mesmo, ele sempre se apegou muito a isso tudo. Acho que isso tem muito a ver com a resistência dele durante esse período todo da vida, né? Um guerreiro, de fato, com relação a isso. Acho que a ideia do samurai vem, né, pela maneira como ele enfrentou, né, a dificuldade toda imposta pela questão da saúde. Mas eu não consigo ver que isso tenha sido enfrentado como um samurai. Eu acho que uma das poucas coisas que o samurai não consegue realmente enfrentar é a morte, né? E acho que ele tratou a morte a pontapés assim ao longo da vida dele, né? Mas acho que com afeto. Ele não se abatia, sabe? Ele estava sempre alegre. E uma coisa que ele falava para mim, ele falava: Beth, eu não sei o que é depressão, eu não sei o que é tristeza. Ele não sabia mesmo. Depressão, tristeza, eu nunca vi. Sabe? Estava sempre disposto, sempre investigando, sempre olhando, lendo uma coisa nova e se interessando. Ele não entrava numa coisa para ficar, para saber um pouquinho daquela coisa. Ele entrava naquilo de cabeça, com tudo, sempre. Ele se jogava e acho que era essa a força dele, era o espírito dele que era assim, de se jogar, se entregar e ir até as últimas consequências.